Fala galera ligada no YouTube da Alternativa Esportes, e o Idas e Vindas de hoje vai falar sobre a temporada do Chelsea e a janela de transferências que ele vem fazendo visando aí a temporada 2020-2021. Bom, quando falamos de um clube que faz muitas contratações visando uma próxima temporada, a gente parte do pressuposto de que esse clube tem muitos ajustes a fazer, muitas posições em que estão carentes. Mas também vale lembrar que o Chelsea vem de uma punição onde ficaria 2 janelas de transferências sem poder atuar. Até conseguiu reverter na justiça, na última janela, o direito de poder contratar, mas o Frank Lampard, o técnico do Chelsea, acabou preferindo não fazer investimentos para o clube no meio da temporada, e agora, visando a temporada 2020-2021, o clube já anunciou aí vários reforços. Começando pela zaga, que era apontada a principal carência do Chelsea, que não conseguiu achar uma boa dupla regular, né? E até chegou algumas partidas a jogar com 3 zagueiros. Tinha aí à disposição o francês Zouma, o alemão Rudiger e o dinamarquês Christensen, mas nenhum dos 3 era um zagueiro de alto nível ou 100% confiável. Sendo assim, o Chelsea fez 2 investimentos que saíram absolutamente de graça, que foi a do Sarr, que chegou do Nice, da França, e outro reforço que também chegou de um clube francês, esse muito mais conhecido, o Thiago Silva. 2 oportunidades de mercado que o Chelsea achou para poder reforçar a sua retaguarda, sua linha defensiva. Desses, apenas o Thiago Silva deve ser titular. O Sarr já vem sendo especulado aí para ser emprestado para novos clubes, mas seja lá qual for o destino do Sarr, provavelmente ele não seria titular no clube. O Chelsea ainda busca um novo zagueiro para poder fazer essa dupla com o Thiago Silva. Um dos nomes que estava sendo especulado era do senegalês Kalidou Koulibaly, do Napoli, mas devido ao alto preço, também a sua faixa etária e o interesse de outros clubes, o Chelsea não pretende entrar num leilão com outros clubes. Ele, que já está na cobiça aí de clubes como Manchester City, Liverpool, não deve chegar para o Chelsea. Mas não foi só aí que o Chelsea também reforçou a sua defesa. Ele também trouxe um ótimo lateral esquerdo, que foi o Ben Chilwell, do Leicester. Chegou pelo valor de 50,2 milhões de euros para o clube londrino. Ele, que foi o melhor lateral esquerdo da última Premier League, com certeza eleva muito o nível da lateral do Chelsea para a próxima temporada, disputando ali posição com o Marcos Alonso e saindo na frente, já que o Alonso joga mais como um ala, né, numa equipe que tem 3 zagueiros, um lateral que chega muito mais ao fundo. O Chilwell já é um lateral que compõe melhor uma linha de 4 defensores. Com a regularidade do Chilwell e pela última temporada que ele fez, com certeza é um reforço que chega para resolver o problema da lateral esquerda, elevando assim o nível da defesa do Chelsea, que ainda busca também um goleiro. Depois de trazer o Kepa, que custou 80 milhões de euros para o Chelsea, vindo assim como o goleiro mais caro da história do futebol, o clube não está satisfeito com o desempenho do espanhol. Chegou a colocá-lo no banco nas últimas rodadas do campeonato inglês e também na sua última participação na Champions, que acabou sendo só aquela partida protocolar de volta contra o Bayern na Alemanha, pelas oitavas de final. Jogou o Willy Caballero, que também não é um goleiro de altíssimo nível para poder jogar como titular de um clube com as ambições que o Chelsea tem, que vai disputar a Champions de novo e que quer aí se firmar como um dos postulantes à briga do título inglês e, obviamente, de tudo que disputa. O Chelsea chegou a especular o envolvimento do Kepa, mais ainda uma quantia de 60, 70 milhões de euros pelo Jan Oblak, do Atlético de Madrid, mas essa negociação não deve acontecer. A que está em viés aí de se fechar, foi uma notícia dos últimos dias, é a do goleiro francês Edouard Mendy, do Rennes, que chegaria por 20 milhões de euros ao clube londrino, ao Chelsea, para reforçar aí essa meta. Eu particularmente não conheço muito desse goleiro, mas para ter chamado a atenção do Chelsea sendo tão jovem, com certeza vem aí para brigar pela titularidade no lugar do Kepa. Então, vindo esse goleiro, mais Azpilicueta, Sarr ou um dos outros zagueiros, ou até mesmo um novo reforço, junto a Thiago Silva e Chilwell, o Chelsea já tem aí estabelecida uma ótima linha de defesa. No meio-campo, o clube ainda não sabe como vai montar, né, esse time. Claro que vai ter várias rotações na equipe. O Chelsea, que na última temporada ficou sem contratar e ficou muito refém dos jovens das categorias de base que estavam emprestados para outros clubes. E aí
reforçaram o Chelsea nessa temporada, retornando e sendo assim os grandes reforços da equipe na última temporada. Mas assim o Chelsea ficou sem muitas opções e muitos desses garotos devem acabar frequentando o banco de reservas. É o caso do Mason Mount, que fez uma ótima temporada, mas que vai disputar a posição, por exemplo, com o Kai Havertz. Outro reforço que o Chelsea trouxe pela temporada, o mais caro deles, chegou pelo valor de 80 milhões de euros, vindo do Bayer Leverkusen da Alemanha. Havertz é um dos mais talentosos jogadores da nova geração alemã, da nova geração do futebol mundial, um jogador extremamente versátil, que se define como um camisa 8, né? Um box-to-box, um volante de chegada, mas ele que também joga por trás do centroavante, ele que também joga aberto por um dos lados do campo, especialmente pelo lado direito, e terminou a temporada no Leverkusen jogando como um falso 9 e teve ótimo desempenho jogando nessa posição. Então o Havertz é um reforço promissor, jovem, importante e que ainda é versátil, pode jogar em várias posições, ajudando assim a equipe a ter opções, né, de rotação de elenco, além de mudanças de jogo sem trocar o time titular. É uma opção que o Havertz dá ao técnico Frank Lampard. Outros reforços do meio para frente que o Chelsea trouxe para a temporada, o primeiro deles foi do marroquino Ziyech, que veio do Ajax, custando 40 milhões de euros, ele que joga predominantemente pela ponta direita, e também o Timo Werner, alemão que estava no Red Bull Leipzig da Alemanha, que custou o valor de 53 milhões de euros, ele que joga tanto como um centroavante, quanto como um segundo atacante, ao lado de um camisa 9, ou até mesmo aberto pela esquerda, e outro jogador extremamente versátil. Esse Chelsea que ainda tem outros bons nomes, né, para o meio-campo, como por exemplo o N'Golo Kanté, o Jorginho, o Kovacic, o Ross Barkley, o próprio Mason Mount. E para o ataque tem aí as opções do Olivier Giroud, do Tammy Abraham, o Hudson-Odoi e também na ponta o Christian Pulisic. A gente imagina que vai haver uma rotação de elenco muito grande, trocas de posições. O Chelsea não vai ter um time titular que vai jogar do começo até o fim da temporada sempre. A gente imagina que o Chelsea realmente vai fazer esse rodízio de peças e vai ter bastantes opções para rodar nessa temporada e não apenas um time titular, um time bastante forte para poder administrar tantas competições e chegar em alto nível para a disputa de todos os campeonatos da temporada 2020-2021. Essa foi a minha análise sobre o mercado que o Chelsea vem fazendo e sobre as suas perspectivas técnicas de sucesso na temporada que vai começar em breve.